e porque o nosso propósito é sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse é precisamente o tema que nós escolhemos como hino tema para a nossa convenção. Por isso eu vou pedir que nos possamos levantar ao som da música e vamos entoar as estrofes do hino Ser Igual a Cristo. Já não sabemos irmos de cor como antigamente. Quem é que... Estou a ver o Francisco com o binário na mão. Estava a ouvir a nossa falta de memória e a pensar. Há dispositivos que nos ajudam e outros nem tanto, mas é um bom exercício. Eventualmente nós haveremos de ter os hinos projetados no ecrã, mas foi um bom começo. Obrigada pelo esforço. Vamos só brevemente terminar os nossos rostos em oração. Senhor Deus, queremos louvar e bendizer o Teu nome porque Tu és bom e queremos agradecer pela Tua presença e direção, ainda quando nem sempre as coisas correm como nós gostaríamos. Queremos pedir que o Teu Espírito esteja presente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu pensava há algum tempo que esta era a 10ª convenção, pensei, já passou há algum tempo. Quem é que aqui esteve na primeira convenção em Aveiro? Em 2012, assim na primeira, ok, estou a ver algum nome lá ao fundo.
coisas com uma mão no ar também. Ok? Há algum tempo atrás eu tive o privilégio de estar na Ásia Europa a apresentar o GAM e foi interessante porque eu tive que pensar um bocadinho naquilo que foi o meu trajeto ao longo de todos estes anos. E a verdade é que isso me fez pensar que este tipo de eventos fez a diferença na minha vida. Eu estava agora ali a olhar para o Leandro e daqui a bocadinho ele vai falar e vai partilhar convosco. Mas acabámos por conhecer, por fazer amigos, por conhecer projetos missionários que nos levaram a tantos lugares no mundo. E o nosso desejo e a nossa oração é que esta convenção também possa, de alguma forma, fazer a diferença na vossa caminhada espiritual. Eu gostava de vos lançar um desafio. O tema da convenção deste ano é Identifica-te. E eu queria que vocês se virassem para a pessoa que está, não ia dizer ao lado direito, mas para a pessoa que está mais próxima de vocês. E eu sei que normalmente nós nos sentamos ao pé de pessoas que conhecemos, mas não faz mal. Vamos fazer de conta que não conhecemos a pessoa que está ao nosso lado. E eu quero que em 10 segundos, ambos, se apresentem um ao outro, como se nunca se tivessem conhecido. 10 segundos. Uma frase. Que é a nossa identificação. Muito bem. Normalmente estes são aspectos que quando nós temos que nos identificar perante alguém, não é? Quando alguém diz, podes dar-me a tua identificação, o que é que lá vem que nos identifica, que nos torna únicos? O nosso nome, ok? Muitas vezes também de onde vimos, certo? Agora, quando eu pensava nesta questão do identifica-te, o exemplo que me veio à mente foi de Daniel e os amigos na Babilónia, não é? Qual é que foi um dos primeiros aspectos que tentaram alterar em relação a eles, que eram forasteiros naquela terra? O nome, porquê? Porquê que o nome era importante? Ligava às suas raízes. Ok, ligava-os às suas raízes. Lembrava-os do seu Deus. Lembrava-os do seu Deus, porque revelava também aquele que era o propósito de Deus para a vida deles. E eu dei comigo a pensar nisto nos últimos meses. Porque se de repente o nosso nome mudasse, o lugar de onde nós vimos, a nossa família, as circunstâncias mudasse, será que isso faria alguma diferença em quem nós somos? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. E eu pensei nisto porque durante muito tempo, claro, dependendo do contexto, se alguém me disse para eu me apresentar, eu dizia: olá, eu sou a Sara. Se fosse no contexto de igreja, alguns dizia: sou da igreja do Fundão. Se fosse no contexto de trabalho, dizia: olá, eu sou a Sara, sou investigadora de medicina, este é o meu trabalho, é do que eu venho. Só que há algum tempo atrás, Deus pediu-me para mudar aquilo que eu achava como certo na minha vida e que eu estava convencida que era isso que me identificava. E foi estranho, porque quando Deus disse: olha, Sara, até agora tens vindo por aqui, mas talvez esteja na altura de seguires um rumo diferente. Eu, de repente, deixei de saber como é que havia de me apresentar perante as pessoas. Porque a minha forma e quem eu era estava de tal forma ligado àquilo que eu fazia, que eu fiquei por um período: ok, então agora, como é que eu me apresento? Quem é que eu sou? Eu não vou dizer que tive uma crise de identidade, porque eu sabia quem era, a quem pertencia, mas o facto de não ter exatamente naquele momento um plano definido, sabem? Até ali eu sabia o que era suposto fazer. Mas Deus disse: ok, Sara, é para terminar esta parte, mas Ele não disse imediatamente o que era suposto eu fazer a seguir. E isso fez-me pensar, fez-me ponderar alguns aspectos na minha vida. E é por isso que eu gosto muito do tema base desta convenção. Para quem trouxe as Bíblias, podemos abrir a 1 de Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 9.
1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nós conhecemos muito bem este texto. E diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós conhecemos bem o texto, mas eu, por curiosidade, fui ver o significado das palavras. E para a palavra eleita, o dicionário dizia que é sinónimo de escolhido, selecionado, o melhor da sua classe, excelente e favorito. Real dizia que era da realeza, santo dizia sagrado, puro e sem mancha, e para a parte do povo exclusivo dizia comprado, peculiar, posse ou aquisição de alguém. E a minha pergunta para vocês esta noite, ao iniciarmos oficialmente a convenção, é: quando vocês pensam naquela que é o propósito que Deus tem para vocês e em quem vocês são, vocês escolheriam estes adjetivos? Vocês consideram-se como alguém escolhido, o melhor da tua classe? És o excelente? És aquele que é sagrado, aquele que é puro, aquele que não tem mancha? Vocês classificar-se-iam assim? Eu vejo alguns inquiridos, vejo alguns a dizer que não. Ok? Porque quando eu penso naquela que tem sido a minha jornada cristã, acho que não escolheria propriamente estes adjetivos para classificá-la. Porque, na verdade, a maior parte das vezes as minhas orações são mais... Sabem quando Paulo dizia, miserável homem que sou? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Mas a verdade é que nós sabemos que quando Deus fala, mesmo aquilo que não existe passa a existir. E se Deus aqui diz que nós somos estas coisas todas, todos estes aspectos, será que nós acreditamos nele ou colocamos isso em causa? Será que nós sabemos aquela que é a nossa identidade ou temos permitido que outras vozes tenham dito, mas tu és isto, mas tu não és aquilo? O que é que nos define? São as nossas vitórias, os nossos fracassos, os nossos... Quando nós pensamos naquilo que é o nosso nome, há um versículo em Isaías que diz aquilo que vai ser o nosso nome. Temos deixado que seja Deus a dizer aquilo que é o nosso nome ou temos permitido que outras pessoas nos identifiquem de formas diferentes? Há um tempo eu ouvi uma história verídica que me tocou de um modo particular e eu gostava de partilhá-la convosco. Ela passou-se num país comunista e fala sobre um pastor. É sobre um pastor que, a dada altura, ele foi preso porque ele era pastor, ele decidiu não renunciar à sua fé e por isso ele foi preso e ele passou a maior parte do tempo na solitária. E ele conta que esteve ali durante 14 anos. Ele diz que se esqueceu que havia cor, que havia rios, que havia mares, montanhas, nada. Durante aqueles 14 anos ele não viu uma criança, não viu uma mulher. Ele só via de forma intermitente as pessoas que iam à solitária tirá-lo para o torturarem, para depois o voltarem a deixar naquele lugar. E diz que a dada altura ele começou-se a sentir cansado. E ele disse, Senhor, eu estou preso há 14 anos, estou a começar a ficar um bocadinho cansado. Mas podes, por favor, conversar comigo esta noite? Ele disse mais tarde que Deus, em circunstâncias incomuns, se revela de forma incomum. E que naquele momento foi o único momento da vida dele em que ele ouviu Deus ouviu Deus a falar com ele de uma forma audível. E ele estava à espera que Deus lhe desse alguma palavra de encorajamento, sabem? Palmadinha nas costas, aguentaste até aqui, tens-te mantido firme. Muito bem, não desistas. Mas não foi isso que ele ouviu. Ele disse que Deus lhe fez uma pergunta. E Deus perguntou: qual é o teu nome? Como é que te chamas? E ele pensou, ok, desde sempre que ele se lembrava de ser tratado por Richard, mas ele sabia que havia um Richard na Grã-Bretanha, há alguns anos atrás, que tinha morrido por causa da sua fé. Então ele pensou, se calhar eu não vou dizer que me chamo Richard, porque eu não quero ter um fim semelhante ao daquele. Então ele pensou, ok, eu sou cristão. Mas depois ele pensou nos cristãos que tinham sido mortos durante a perseguição. E ele pensou, ok, se calhar também cristão não é o melhor nome. Então ele pensou, eu sou pastor, posso dizer que sou pastor.
Mas ele também pensou que era suposto os pastores tomarem conta do rebanho e das ovelhas, e há 14 anos que ele não fazia ideia do que se passava com as suas ovelhas. Então ele chegou a um ponto em que ele disse: Senhor, eu não tenho nome. Permite-me, por favor, carregar o teu nome. E eu diria que esta é a essência do cristianismo, não é? Senhor, eu reconheço que não há nada que eu possa fazer. As minhas obras, não é? São como trapos, as minhas justiças são como trapos de imundícia, mas Senhor, podes tu, por favor, cobrir-me com o manto da tua justiça? Posso carregar o teu nome, porque vou-me identificar com o que eu já perdi a minha identidade, mas posso, por favor, carregar o teu nome? E eu não sei se este também tem sido um aspecto com o qual vocês têm debatido. Não sei se há alguns aspectos que ainda não são completamente claros na vossa identidade, apesar da nossa idade. Não sei se tens permitido que a tua identidade seja definida pelas tuas vitórias ou os teus fracassos, ou o que não conseguiste, ou o que querias ser, mas eu acredito que durante o tempo que aqui vamos passar juntos, Deus vai tornar isso claro. Então o nosso desejo e a nossa oração é que nós possamos passar também algum tempo em oração e permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, porque eu acredito que há aspectos que Deus ainda quer revelar e mostrar ao coração de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Se puderem, vamos nos levantar para orar. Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos-te pela tua infinita graça, Senhor. Agradecemos-te pela tua misericórdia e bondade, Pai. Agradecemos também, Senhor, pela realização deste GAM, deste evento que pode ser o ponto de mudança de algumas vidas, ó Pai. Agradecemos também porque, Senhor, podemos sair de nossas casas, dos nossos lares, seguros na Tua divina mão até aqui, para participarmos deste ano. Te pedimos, ó Pai, que Tu possas preparar as nossas mentes, que nós possamos absorver toda a boa informação, todo o bom ensinamento que for aqui partilhado. Guarda-nos e permaneça conosco. É o que te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho alguns anúncios para vos fazer. A maioria de vocês já participou no GAM, mas para quem não participou, e como vocês ouviram a Sara, o nosso tema é Identifica-te. E a única forma de nós nos identificarmos com o nosso Salvador é passarmos tempo com Ele. Então nós vamos ter alguns momentos de oração. Bem? Amanhã, às 8 da manhã, vamos ter aqui momentos de oração unida, aqui no auditório. No sábado vamos ter uma vigília de oração. E eu peço a todos os participantes que coloquem o desafio no vosso coração de participar e de orarmos e estarmos juntos em comunhão com o nosso Criador. Fora esses momentos, nós temos também uma sala de oração. No refeitório, em 10, assim que entram, tem umas escadas e lá embaixo tem a sala de oração. Vocês vão poder passar tempo em comunhão com o vosso Pai e assim descobrirem quem é que vocês são e o que é que Deus quer para a vossa vida. Temos também alguns outros projetos. Na sexta-feira e no domingo vamos ter seminários que vocês já conseguem. Toda a gente tem a app instalada? Sim? Ok. Na app vocês têm os seminários e os temas que vão ser abordados nos diferentes dias. Por isso, escolham já, orem e vejam qual é que é o tema que vai mais ao encontro das vossas necessidades. E também temos os seminários, desculpem, é na sexta-feira e no domingo, está bem? Se houver alguma dúvida,
nós vamos dar informações constantemente, mas se houver alguma dúvida também podem ter com as pessoas da direção, que nós respondemos a qualquer dúvida que vocês tenham. E um bem-aja a todos e até lá. Afinal, agora vamos ter um momento especial. É a nossa Inês, que vai cantar e vai preparar o nosso coração para ouvirmos a mensagem. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar para o mal. Aonde esse lar tão puro e sem
Chegou agora o momento de passarmos à mesa. Eu tenho o privilégio de apresentar o Leandro Fonseca. Eu estava a pensar quando é que eu conheci o Leandro e eu não sei. Há muitos anos atrás, há alguns anos atrás. E é engraçado porque as memórias que nós temos mais, da minha parte, são as viagens missionárias. A nossa primeira viagem missionária foi na África do Sul, em 2016, e nós começámos a participar precisamente porque o Jano veio a uma convenção também cá em Portugal e a partir daí começámos a participar e foi muito interessante. E havia uma frase em particular que há bocadinho nós comentávamos quando estávamos ali sentados, quando nós participamos em algum tipo de trabalho relacionado com a missão, uma frase que o Jim dizia muitas vezes era expect the unexpected, ou seja, esperem o inesperado. E posso-vos dizer que esta noite tem sido claramente a prova de que isso ainda é uma verdade hoje. Mas nós estamos muito felizes por ter o Leandro connosco. O Leandro é engenheiro de profissão, mas a sua verdadeira paixão é partilhar o amor de Cristo e nós estamos muito gratos porque ele aceitou o convite para partilhar connosco aquilo que tem aprendido, a mensagem. Obrigada, Leandro, por estares aqui e damos-te. Boa noite, geração. Isso está muito fraquinho. Boa noite, geração. Boa noite. É assim, a minha voz tem estado já um pouco rouca e eu espero que a vossa esteja um pouquinho mais forte e que vocês consigam, pelo menos, ir acima daquilo que eu consigo dizer, está bem? É um privilégio estar aqui com vocês e gostaria de agradecer à equipa do Geração pelo convite, de estar aqui presente convosco. Eu tive a oportunidade com a minha família de participar do Geração já há uns bons anos, creio que no segundo ano, em Coimbra. Eu lembro que na altura até fui tradutor e realmente os anos passam e aqui estamos, é um privilégio estar aqui, estou eu, vai estar também a minha esposa, os nossos 2 filhos e contamos realmente passar um excelente tempo juntos. Eu não sei se antes de virem para cá, qual era a vossa percepção das coisas. Não sei se vocês pensavam, bom, vamos lá até ao Geração, mais uma vez, já é o 10º, ou vamos lá pela primeira vez ver o que é que se passa. Mas amigos, gostaria que neste momento nós pudéssemos realmente mudar a nossa maneira de pensar e estarmos com grandes expectativas pelo que aqui se vai passar. Não é por causa dos pregadores que aqui estão, ou por causa dos workshops, tudo vai ser maravilhoso, certamente, mas ao vivermos no tempo em que vivemos, nós podemos ter uma grande expectativa que em eventos como estes, a presença de Deus vai se manifestar. E nós podemos estar em múltiplos sítios no mundo nesta hora, podemos estar talvez viajando para sítios tropicais com uma boa temperatura, não é? Alguns talvez visitando novamente o Brasil, ou ir até à Tailândia, ou quem sabe ir um pouquinho lá ao Algarve. Mas podemos garantir-vos, amigos, que aqui nestes dias que vamos passar juntos será o melhor lugar para ti e para mim, para nós estarmos. Porque aqui a presença de Deus se vai manifestar. Nós, esta noite, vamos ter a nossa primeira apresentação em plenário. Como já podem reparar, o meu nome não é Craig e não sou britânico. Como talvez tenham ouvido dizer, houve algumas alterações no programa, mas agradecemos a Deus por ter providenciado todas essas coisas, por nos ter protegido na estrada, apesar da velocidade não tão dentro dos conformes, mas aqui estamos, damos graças a Deus por estarmos aqui. O tema escolhido então para a nossa convenção é Identifica. Identifica. E gostaria esta noite, nesta primeira mensagem, de colocarmos um pouco na ênfase na introdução. Quem somos nós? Como é que nós somos vistos pelo céu? Qual é o propósito de Deus para estarmos aqui? Creio que é um tema que não vai ser totalmente desenvolvido com a mensagem hoje aqui, certamente, mas será certamente a nota tónica que vamos escutar ao longo das apresentações que vamos ter aqui neste fim de semana.
Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostava de, uma vez mais, convidar-vos a inclinar as vossas frontes e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, que privilégio é, Senhor, estarmos aqui neste lugar. O lugar, Senhor, que Tu escolheste para nos reunirmos, para passarmos tempo de qualidade contigo. Tempo de qualidade uns com os outros. Tempo de qualidade para buscarmos a Tua face. Onde nós sabemos que vivemos num tempo em que estas oportunidades vão sendo raras e chegará ao tempo em que desejaríamos ter tido mais oportunidades destas. Mas, ó Pai, ao estarmos aqui esta noite, bom Deus, queremos Te suplicar que a Tua voz possa ser ouvida ao coração de cada um de nós. Eu Te peço, bom Pai, que me possas esconder atrás da cruz, que me possas remover deste programa, Senhor, e manifestar o Teu caráter, a Tua mensagem e o Teu plano para os Teus filhos e para as Tuas filhas. Ó Pai, entregamos tudo isto nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shema Israel é o nome dado às palavras da Torá que servem como a declaração de fé, a profissão de fé do judaísmo. Desde tempos antigos, os rabinos interpretaram que as mães, em especial, deveriam recitar o Shema Israel aos seus filhos e filhas de manhã e também ao final do dia ao deitar. A Shema Israel é uma oração que é baseada na Torá, em especial no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e verso 4, onde diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E podíamos imaginar que se nós tivéssemos vivido, crescido naquela cultura, faria parte da nossa cultura, da nossa forma de sermos educados desde o berço, seria algo que estaria bem enraizado nas nossas mentes. A história conta que, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, muitas crianças judias estavam confiadas a orfanatos cristãos e muitos rabinos ou rabis judeus iam visitar esses orfanatos cristãos à procura de crianças judias. Mas encontravam sempre uma grande oposição. As pessoas, os dirigentes daqueles orfanatos diziam: não, nós não temos aqui nenhuma criança judia, não temos aqui ninguém. E os rabis pediam: por favor, podemos ir falar com as suas crianças? Eles diziam: não, lamentamos, mas a nossa política aqui dos orfanatos não permite vocês falarem diretamente com as crianças. Então aqueles rabis foram pensar numa estratégia para tentar contornar aquelas políticas e finalmente poderem identificar se havia realmente alguma criança judia naqueles orfanatos. Então, um dos rabis teve a ideia de se apresentar à direção dos orfanatos e perguntar: por favor, podemos nós visitar o orfanato cerca da hora em que vocês vão deitar as crianças? E o diretor disse: sem problema, podem aparecer aqui, mas por favor não fiquem até muito tarde. Então os rabis vieram visitar um orfanato e fizeram isto depois em vários orfanatos, e quando foram lá à hora de deitar, começaram a cantar a Shema Israel e a dizer: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ao começarem a cantar isto, começaram a ouvir crianças a chorar. Começaram a ouvir crianças a chamar: mamã, mamã. E uma após outra começaram a vir ao corredor a ouvir aquele cântico que tinham escutado logo desde o berço. Aquele cântico que marcava parte da sua identidade, da sua identificação, daquilo que elas eram como crianças judias. E tu, amigo, e tua amiga, qual é a tua identidade hoje? Com o que é que tu te identificas? Como é que tu te identificas? Nós esta noite, aliás, vamos desenvolver então este tema
da identidade. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. E vamos ler no verso 13. Mateus 16 e verso 13. E acredito que, ao fazerem as vossas malas antes de virem para a geração, a vossa maior preocupação não foi se tinham o sapato, se tinham o ténis, se tinham o vosso carregador. Eu creio que a vossa principal preocupação foi: será que me esqueci da minha Bíblia? Certo? Ok, pronto. Deixamos isso para depois. Têm as vossas Bíblias? Estamos em Mateus, capítulo 16. Podem responder? Sim. Ok, obrigado. Capítulo 16, e vamos ler aqui o que nos diz no verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus começou por interrogar os seus discípulos, queria ter uma noção de qual era a percepção que o povo em redor deles tinha da identidade de Jesus. Perguntou: o que é que eles dizem do Filho do Homem? O que é que eles dizem de mim? E eles começaram a responder: bom, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. E Jesus, claro, está escutando aquilo e depois faz uma pergunta: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Por outras palavras, Jesus diz: tudo bem, isso é o que os outros dizem de mim, isso é a percepção que os outros têm da minha identidade, mas vocês, tu, o que é que tu dizes de mim? E quem foi o primeiro a responder? Simão Pedro. No versículo 16, Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de quem? Do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas quem? Mas meu Pai que está nos céus. Jesus queria que os discípulos compreendessem a identidade de Jesus. Jesus afirma que a identidade só é conhecida por influência divina. Vejam só que o texto diz que não foi Pedro por ser inteligente, não foi Pedro porque fez a escola toda, não foi Pedro porque tinha certas capacidades inerentes a ele próprio que o capacitaram a identificar Cristo. O texto diz-nos que quem lhe revelou foi quem? Foi o Pai. O Pai que está nos céus. Uma coisa, amigos, é aquilo que os outros dizem sobre Jesus, mas o que importa hoje para nós aqui é: e tu, o que é que dizes de Jesus? Quem é Ele para ti? Não importa, aliás, não é de maior importância aquilo que os teus pais dizem de Jesus, não é de maior importância aquilo que o pastor diz de Jesus para ti, mas na realidade, quem é Jesus para ti pessoalmente? E amigos, o que é belo em tudo isto é que Deus está desejoso de revelar essa identidade, a verdadeira identidade de Cristo, a ti de forma bem pessoal. E agora veja o que acontece no verso 18. Jesus continua falando e diz: Pois também eu te digo que tu és quem? És quem? Pedro. És Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ao Pedro declarar a verdadeira identidade de Cristo, Jesus, em retorno, dá-lhe a verdadeira identidade dele próprio como Pedro. Estão a seguir? Não estão a seguir? Ou não querem responder? Ok? Ou seja, obrigado. Jesus pergunta: quem dizes tu que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Jesus diz-lhe em volta, em retorno, não foi carne que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. E agora, Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, tu és Petros, e sobre esta Petra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o que nós temos aqui, neste pequeno episódio, é que Pedro, ao declarar, ao identificar Cristo como Ele é, por quem Ele é, ele, em retorno, recebe a sua própria identidade. Ou seja, amigos, quando nós perguntamos quem somos nós, qual é a nossa identidade, amigos, deixem-me submeter para vocês que nós não podemos encontrar a nossa verdadeira identidade antes de descobrirmos a verdadeira identidade de Jesus. Ou, por outras palavras, nós não podemos saber o propósito que Deus tem nas nossas vidas antes de sabermos quem Jesus é. Vejam só que este padrão repete-se nas Escrituras. Saulo, que mais tarde se veio a tornar Paulo, diz-nos lá em Atos 9, capítulo 9, verso 3, se quiserem ir para seguir o texto, não podem tomar notas. Atos capítulo 9, verso 3, diz lá que, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque me persegue? E qual foi a resposta de Saulo? Quem és tu, Senhor? Vejam só, amigos, que este homem era aquele homem que sabia da palavra de Deus traz para a frente, que ensinava os outros, que era suposto ser a primeira pessoa a conhecer a voz de Jesus, não é? Mas isto mostra-nos, amigos, que nós muitas vezes podemos estar na igreja, podemos estar rodeados de bons livros, podemos estar rodeados das melhores formas de ensinamento e ainda assim vivermos num ponto em que nós não conhecemos Jesus. Aqui, Jesus diz-lhe: Saulo, Saulo, porque me persegues? E a pergunta que Paulo faz, que Saulo faz, é: quem és, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atónito, disse: Senhor, que queres que faça? Vejam só, duas perguntas que Saulo faz. Primeira: Senhor, quem és? Quem és tu? Segunda pergunta: Senhor, que queres que faça? Ou seja, nós não poderemos encontrar a nossa identidade, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, sem que antes o Senhor se revele a nós como quem Ele é. Estão a seguir? Ou seja, nós muitas vezes estamos procurando qual é o propósito de Deus para a minha vida. Será que Deus quer que eu seja engenheiro? Será que Ele quer que eu seja uma enfermeira? Será que Ele quer que eu me case com esta pessoa? Será que Ele quer que eu faça isto ou isto? Segundo a ordem de todas estas coisas, nós primeiro temos que encontrar a nossa identidade em Cristo. Primeiro temos que encontrar a nossa resposta à pergunta: quem és tu, Senhor? E acredito que muitos de nós, ao estarmos aqui este fim de semana, teremos que, talvez, por certos momentos, colocar as nossas máscaras de lado, ou os nossos cargos de igreja de lado, a nossa reputação de lado, e dizer: Senhor, é verdade, eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já faço coisas na igreja, já ensino as crianças, já estou na liderança, até mesmo na liderança de geração, quem sabe. Mas muitas vezes devemos ser honestos e dizer ao Senhor: Senhor, eu faço todas estas coisas, mas eu não faço a mínima ideia que tu és. Eu não te conheço. Mas, amigos, quando nós fazemos esta pergunta: Senhor, quem és tu? Jesus está desejoso de se manifestar. Jesus está desejoso de se revelar de uma maneira muito pessoal a ti. É por isso que Jesus diz que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Porquê? Porque quando nós temos essa sede,
Essa fome é a condição primária para podermos receber da água que só Jesus pode dar, do pão que só Jesus pode dar. Vejam o mesmo padrão na visão de Isaías, capítulo 6, 5, quando Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele teve uma revelação da identidade de Deus que ele nunca tinha tido antes. Ele já era profeta. Aliás, já temos capítulos 1 até aos capítulos 5 do livro de Isaías, e ele vai falando, vai comunicando o que tem a dizer, mas a honestidade de Isaías é que quando ele chega ao capítulo 6, ai de mim que eu vou perecer. Porquê? Porque foi-lhe dada uma nova revelação da identidade de Jesus Cristo. Mas depois de ter sido revelada essa identidade, ele pode finalmente, lá no verso 8, quando ouviu a voz do Senhor que lhe dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse-eu o quê? Podem falar alto. Eis aqui, envia-me a mim. Ou seja, primeiro conhecer a sua identidade em Cristo e só depois saber o que é que eu vou fazer agora que conheci a minha identidade. Estamos seguindo? Estamos seguindo? Sim. Agora, vejam o seguinte. O que é que determina a nossa identidade? Vejam comigo em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vejam o que nos diz aqui a palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o quê? Como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas com o quê? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós muitas vezes pensamos: bom, qual é a minha identidade? Qual é o meu valor? E nós ouvimos isso tanto nos dias que correm. Onde é que eu vou buscar desenvolver a minha autoestima? Amigos, se há sítio onde nós podemos realmente ver o valor que nós temos, é na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus diz-nos aqui que nós não fomos comprados nem por prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Aqui há uns anos atrás, quando estava a preparar um sermão, fui pesquisar acerca do diamante mais caro que já tinha sido vendido em leilão até aquela data. Isto provavelmente até já pode estar desatualizado, visto que há tantos milionários interessados em comprar diamantes. Mas na altura em que eu busquei esta ilustração, havia um diamante chamado o Pink Star, ou seja, a estrela rosa, que era uma pedra que foi vendida em leilão por, vejam só, 71,2 milhões de dólares americanos. Não foge muito do mesmo valor em euros. E tinha quebrado o recorde pelo qual tinha sido vendido há poucos anos atrás por 60 milhões e finalmente ainda o outro por 57,5 milhões. Por um bocadinho de diamante. Uau! 71,2 milhões. E agora nós podemos achar, imaginem que vocês vinham aqui e encontraram esse bocado de diamante aqui no chão, olhavam para aquilo: isto aqui parece um bocado de vidro partido, isto não tem valor nenhum, não? O que é que faz com que um bocado de diamante, que aos nossos olhos pode parecer, sim, muito bonito, mas 71 milhões de dólares? O que é que faz
esse bocado de pedra preciosa tenha esse valor? É a procura, é aquilo que alguém está disposto a pagar, não é? E é por isso que é feito em leilão. E quem fica com a peça no leilão é quem dá mais. E nesses leilões, podem imaginar o tipo de pessoas que lá deve estar. Alguém com a módica quantia de 71,2 milhões achou interessante. Aquilo é para mim, aquilo vale 71,2 milhões. E vale 71,2 milhões. Quer tu aches, ou quer eu ache que aquilo, se calhar vale 5 euros, não é? Mas amigos, nós podemos perguntar qual é o valor que tu tens para Deus. Aquilo que determina o valor que tu tens para Deus não é aquilo que tu pensas de ti próprio. Não é aquilo que a tua esposa diz de ti próprio. Não é aquilo que a tua namorada diz de ti próprio. Não é aquilo que os teus pais, os teus professores dizem de ti próprio. Aquilo que determina o valor que tu tens é precisamente quanto é que alguém está disposto a pagar por mim. Estão a seguir? Quanto é que alguém está disposto a pagar por mim? Vocês podem pensar, bom, a minha mãe até dava alguma coisa, ela diz que gosta muito de mim, gosta muito de mim, sim. A minha avó, essa aí então está disposta a pagar muita coisa por mim, não é? Mas amigos, o nosso verdadeiro valor é aquilo que está aqui, que não fomos comprados nem ouro nem prata, amigos, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Amigos, este é o teu valor, este é o meu valor, este é o valor de todos nós aos olhos de Deus. E, amigos, vejam só, isto define a nossa identidade. Nós não estamos aqui simplesmente com mais um número a viver no meio destes 8 bilhões de pessoas que dizem que andam aí no mundo, não é? Nós estamos aqui, cada um de nós tem este valor de preço infinito aos olhos do céu. E agora, não somente isso, aliás, nós podemos achar, mas porquê eu, não é? Bom, se calhar se achássemos a peça de diamante, também achávamos porquê a peça de diamante, não é? A peça de diamante tem muito valor porque há alguém louco que possa parecer que vê esse valor na pedra de diamante. E amigos, acreditem que há alguém que está louco por amor por ti. Que está cheio de um tal amor por ti que para te salvar dá o precioso sangue de Jesus. E é por isso, amigos, que quando chegamos ao capítulo 2 de 1 de Pedro, temos o nosso texto de base para este congresso. O que é que nos diz ali? Não sei se já alguém decorou este versículo. Mas vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam só que agora Jesus olha para ti e vê este valor. Imaginem um leilão e Jesus diz: o meu sangue. O sangue de Cristo, do Criador dos céus e da terra, Ele dá isso para te salvar. E nós achamos, mas porquê eu? Eu ainda aqui há uns tempos, creio que há 2 semanas, estava vendo um vídeo com os meus filhos, daqueles vídeos que mostram a imensidão do universo, não é? Em que aparece o tamanho da Terra, depois aparece o tamanho do Sol, e depois aparece o tamanho de uma estrela Orion, depois já aparece o tamanho das galáxias, e aquilo, o tempo vai passando e a pessoa já se esquece do tamanho da Terra, não é? Que já passou à insignificância. E aquilo vai aumentando para galáxias, depois para grupos de galáxias, e depois já fala em coisas que levam a nossa imaginação ao extremo. E o meu filho disse: oh pai, e Jesus preocupa-se mesmo connosco? É verdade. E Jesus preocupa-se mesmo connosco no meio de tudo isto. É o valor que Ele vê. E ao te chamar agora, e ao declarar o preço, o valor que tu tens para Ele, Ele diz agora, não somente isso, agora fazes parte
desta geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que te chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Agora, vejam só, este texto, na realidade, não é um texto novo que aparece na Bíblia. É um texto que Pedro vai buscar lá a Êxodo, e convido-vos a virem lá comigo, a Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. E vamos ler o que nos diz ali no verso 4. Êxodo 19, e se alguém encontrar pode dizer amém. E diz aqui, alguém disse misericórdia? A gente espera, nós damos misericórdia aqui. Ok? Então diz-nos aqui, Êxodo 19, verso 4, vós tendes visto, Deus fala, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis por um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Digam-me só, daquilo que lê nestes versículos, dá-vos a impressão que Deus está então a colocar o seu povo de uma forma separada de todo o resto, sim ou não? Sim ou não? Sim, ok, eu gosto, irmão, muito obrigado. Sim, vemos aqui claramente que agora aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, da escravidão, do pecado, agora para a vida, é uma nova vida em Cristo, eles são os chamados para fazerem parte então do povo escolhido, do povo peculiar. E quando se usa esta palavra peculiar, será que isto nos está aqui a dizer ao povo diferente? Sim ou não? Sim. Porquê? Este povo agora vai ser diferente porque tem algo diferente a dar ao resto do mundo. Será que isto faz com que estas pessoas sejam especiais mais do que os outros? Não. O texto diz-nos aqui que uma das razões pelas quais estes foram escolhidos, são especiais, primeiro, é porque foram chamados da escravidão do Egito. Nós temos também em Romanos, no capítulo 3, que diz que o povo de Israel se tornou especial não por eles próprios, mas porque a eles foi dado os oráculos de Deus. Ou seja, a eles foi confiado os conhecimentos do verdadeiro Deus para comunicarem a todo o povo, para chamarem pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. E vejam só o que nos diz ainda em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 e verso 6. Apocalipse capítulo 1 e verso 6. E se alguém encontrar pode dizer amém, assim dá a permissão para eu ler. E diz-nos ali: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Ou seja, amigos, o desenho que se está aqui a pintar com o que temos visto até agora é que tu foste comprado por um preço infinito, não por prata, não por ouro, mas Deus enviou o seu Filho para dar o seu sangue para te salvar. Não foste barato, não foste fácil de adquirir, nada. Mas agora pertences a Ele. E agora, porque pertences a Ele, Ele chama-te para fazeres parte desta geração eleita, deste povo santo, peculiar, para ir declarar lá fora, aos outros, ao nosso redor, as maravilhas daquele que nos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Foste criado para glorificar a Deus. Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está
nos céus. Amigos, esta é a identidade que Cristo te dá hoje. Foste criado para glorificar a Deus. Foste criado para seres uma luz no mundo. Foste criado para levar uma mensagem de esperança que transforma a vida das pessoas neste mundo escuro. E foste chamado para fazer parte deste sacerdócio real, não só aqui nesta terra, mas que vai reinar pelos séculos vindouros e séculos e séculos. Amém? Agora, esta é a tua identidade. E como é que tu estimas esta identidade? Eu muitas vezes ponho-me a pensar naquilo que Deus nos deu. Não sei se alguém já vos fez, agora que foi Natal, não sei se algum de vocês recebeu um cabaz de Natal. Alguém recebeu um cabaz de Natal nesta época? Sim? Não, se calhar também não é aquilo que vocês desejam, não é? Aqueles cabazes com tanta coisa, não é? Mas, normalmente, se vocês já receberam... Aliás, deixem-me perguntar, já alguma vez viram um cabaz de Natal? Ok, ótimo, pronto, assim sabemos. Não sei se já tiveram... não sei se... Isso é para agora. Ok, então vou falar um bocadinho mais rápido. Não sei se já uma vez viram esses cabazes de Natal e acharem... Uau, isto é um desperdício, é tanta coisa. Mas amigos, o cabaz que Deus nos dá não é um cabaz de Natal, mas aquilo que Deus nos dá como cabaz, vejam só, foste criado pelo Deus do céu. Foste criado para seres a luz do mundo. Foste criado para levar uma mensagem que transforma multidões neste mundo. Foste criado para fazer parte do sacerdócio real. Foste chamado a fazer parte de um grupo de pessoas que preparam o mundo para a vinda de Jesus. Mais elevado do que o maior pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com os seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. Isto é algo também que Deus põe no teu cabaz. Tu achas-te que és pecadora, tu conheces os teus pecados, tu conheces o teu passado, tu sabes aquilo que tens andado a fazer, mesmo no canto secreto, sem ninguém ver. E Jesus diz, sim, é a ti que eu quero chamar dessas trevas para a minha maravilhosa luz, e é a ti que eu quero transformar o teu caráter e fazer de ti um santa transformado à imagem de Deus. Ele põe isto no teu cabaz. Depois, Ele vem também para ti e diz-te, bom, agora eu quero-te trazer para uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesta Igreja Adventista do Sétimo Dia, tu tens uma família. É uma família. Tu tens doutrinas maravilhosas. Tens mensagem da saúde. Tens a mensagem do vestuário. Tens uma mensagem que vai ajudar a viver melhores dias nesta terra. Tens uma mensagem que ajuda a tua família também a estar melhor, a ser mais unida. Tens uma mensagem que te ajuda também a crescer e a saber como buscar uma nova educação. Tudo isto, amigos, está no teu cabaz. E como é que vocês acham que o cabaz já está naquela altura? Está enorme, está muito grande, não é? Deus disse, Senhor, o meu cesto é grande demais para tanta bênção. Ele dá-nos tudo isto, amigos. Mas sabe o que é que acontece? O que é que pode acontecer? É que nós muitas vezes podemos não estimar este cabaz. Venham comigo a Gênesis capítulo 25, ao prepararmos para terminar esta mensagem. Gênesis capítulo 25 é uma história bem conhecida. Gênesis capítulo 25, e vamos ler o que nos diz ali a partir do verso 29. Gênesis 25, a partir do verso 29, estamos lá, amém? E diz-nos aqui, e Jacó cozera o guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele como? Estava cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua quê?
a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. Verso 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, levantou e foi-se. E vejam agora o que nos diz no final. Assim fez o quê? Desprezou Esaú a sua primogenitura. Aquele que recebia a primogenitura recebia a responsabilidade, o privilégio de ser o sacerdote do lar. Da sua linhagem viria o Redentor do mundo e, do outro lado, havia obrigações que repousavam sobre essa pessoa, que iriam herdar uma porção dobrada da herança do seu pai. Ou seja, aquela pessoa recebia um grande quê? Um grande cabaz. Certo? Aquela pessoa recebia um grande cabaz, muitos privilégios, privilégios espirituais, mas também privilégios físicos, privilégios materiais. Mas diz-nos aqui que Esaú não estimava muito bem aquele cabaz. Esaú não tinha amor à devoção, nem inclinação para a vida religiosa. Ele achava que essas formas da igreja, as coisas que se falava, a lei de Deus, que era tudo um jugo de escravidão. Ele era propenso à sua satisfação própria. Eu quero fazer aquilo que me apetece agora e já imediatamente. E diz-nos lá no verso 32, então, que Esaú disse: eis que estou pronto a morrer. Um exagero, não é? Se ele tivesse esperado mais um pouco, teria aquele guisado na mesma. Mas eis que estou pronto a morrer, para que é que me serve este cabaz? Para que é que me serve esta primogenitura? Esaú focalizou-se naquilo que era visível, físico e temporal. Estou pronto a morrer. Nos momentos de fraqueza, amigos, é fácil exagerar a realidade. Dizer: estou a ficar velho, estou solteiro, para que é que me servem estes princípios de esperar por alguém da minha fé? Estou a estudar, já paguei muito pelos meus estudos, físico, mas tenho que ir ao exame ao sábado. Porque é que vou sacrificar? Para que é que me serve este cabaz se eu posso perder os meus estudos? Esaú estava mais preocupado com as suas necessidades físicas, visíveis e temporais. Tudo coisas boas, vejam só, mas perdia de vista aquilo que é invisível, espiritual e eterno. E diz-nos então que por um prato de guisado vermelho desfez-se do seu cabaz, da sua primogenitura, e confirmou a transação por meio de um juramento para satisfazer o desejo daquele momento. Queridos amigos e amigas, será que nós hoje estamos em risco de vender também o nosso cabaz muito barato? E achamos: eu estou ficando velho, eu preciso de me casar. Sim, eu sei que o meu cabaz, os livros do meu cabaz me dizem para casar dentro da igreja, para não ir buscar pessoas lá da fé, mas eu estou a ficar velho e para que é que me serve todo esse cabaz? Ou achamos: bom, os meus amigos bebem aquilo também, e para que é que me serve tudo aquilo se eu vou perder a popularidade e os meus amigos? Amigos, nós, como adventistas do sétimo dia, foi-nos dado um grande cabaz do céu. Temos mensagem de saúde, mas muitas vezes desprezamos, como Esaú. Temos conselhos para lar adventista, desprezamos. Preferimos ir buscar os coaches, ou ir buscar os influencers. Estamos a fazer planos para ir casar, namorar. O cabaz dá-nos cartas a jovens namorados, dá-nos mensagens aos jovens. Mas muitas vezes, amigos, o que é que nós fazemos? Desprezamos.
Eis que Deus, amigos, nos deu um tesouro e Deus espera que nós estimemos bem aquele tesouro. Porquê? Porque há por aí um Jacó que mesmo usando formas que talvez não sejam as melhores formas, está desejoso de vir tirar o teu cabaz. E sabem que mais? Deus vai permitir, a certos momentos, para aqueles que desprezam o cabaz, que não querem saber do cabaz, Deus vai permitir que venham os Jacós e que levem finalmente o cabaz. Não desprezemos a nossa identidade, queridos amigos. Não desprezemos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos como filhos e filhas de Deus, como adventistas do sétimo dia, vivendo nesta geração que queremos ser a última, esperamos ser a última na história desta terra. Amigos, por mais quanto tempo é que nós vamos continuar a desprezar o cabaz? Não desprezemos este cabaz, amigos. Eu posso-vos dizer que quando vim para a Igreja Adventista, eu não gostava de ler. Eu decidi pelas matemáticas e pelas físicas e isso, e ler, não gostava de ler livros. E então, quando chegámos ao 9º ano, tínhamos que ler os Maias, e eu vi o tamanho dos Maias e disse, eu não vou ler aquilo. Então, ia ter com o melhor aluno da minha turma, eu dizia, olha, os teus apontamentos, dá-me a informação que eu preciso saber para passar naquele teste e para responder ao que eu preciso responder dos Maias. Eu não quero ler aquilo, diz-me só o que é que eu preciso saber para passar no teste. Não sei se há aqui alguém também assim, não levantes as mãos. Não, ok, não. Mas amigos, quando me apresentaram a mensagem adventista, quando me deram um livro chamado Educação, quando me deram um livro chamado O Grande Conflito, eis que o milagre começou a acontecer. Comecei a gostar de ler. E comecei a ler aquilo e às vezes ficava a ler até tarde. Porquê, amigos? Porque isto são maravilhas que nós temos no nosso cabaz. Maravilhas que nos foram dadas, que fazem parte da nossa identidade. E, amigos, não desprezemos a nossa identidade. Não desprezemos este tesouro que nos foi dado, que nos ajuda nesta vida, no trabalho, na educação, na casa, na igreja, lá fora, amigos, em todos os aspectos, para sermos os homens e mulheres que Deus quer que sejamos nestes dias. E a prepararmos e a fazer de nós ainda melhores elementos deste sacerdócio real e de geração santa. Vejam só o que é que nos diz aquele texto. 2 Crónicas 20, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esta é a promessa de Deus para cada um de nós. E amigos, ao terminarmos esta noite, quantos de nós aqui querem dizer, Senhor, quem és tu, Senhor? Esta noite eu quero parar por um momento e perguntar-te, Senhor, eu tenho feito estas coisas para ti, estou na igreja já há muitos anos, mas, Senhor, será que eu te conheço realmente como tu queres que eu te conheça? Revela-te a ti, a mim, esta noite. Quantos de vocês têm esse desejo esta noite? Diz, Senhor, revela-te a mim de uma forma muito especial. Amém. E quantos de vocês aqui esta noite, amigos, ao terem recebido um cabaz tão grande, dos privilégios que Deus dá aos seus filhos, às suas filhas, quantos de vocês querem dizer, Senhor, ajuda-me a não ser um Esaú. Ajuda-me a desfrutar deste cabaz, destas ricas bênçãos que tu me dás, como parte da minha identidade como adventista do sétimo dia. É esse o teu desejo? Convido-te a colocar de pé. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, Senhor,
Graças e louvores te damos pelo privilégio de podermos ser chamados filhos e filhas de Deus. Ó, vede quão grande amor nosso Pai nos tem dado, que fôssemos chamados filhos e filhas de Deus. Ó Senhor, nós não compreendemos, mas, ó bom Deus, só podemos realmente render louvores a Ti, por nos teres dado tanto valor, por te importares tanto connosco, Senhor. Realmente, como o salmista diz, quando nós contemplamos os céus, as estrelas, tudo que está ao nosso redor, Senhor, quem é o homem para que lembres dele? Senhor, por que é que Tu te lembras de mim? Nós podemos perguntar. Mas a realidade é que Tu lançaste o plano da redenção para salvar cada um de nós. Oh, que grande amor que Deus nos tem dado. Ó Senhor, nós aqui diante de Ti esta noite queremos Te pedir, bom Deus, que de uma forma muito particular Tu te possas revelar a cada um de nós. Senhor, nós podemos ouvir pregações, podemos falar, mas, bom Deus, o Teu Espírito, quando Ele desce sobre os nossos corações, Ele transforma todas estas coisas em realidades pessoais na nossa vida. Por isso, ó Pai, Te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo possa descer sobre o coração de cada um de nós aqui esta noite. Que nos possa revelar mais do Teu amor, mais daquilo que Tu vês em nós, daquilo que Tu esperas de nós, da nossa verdadeira identidade em Ti, Senhor. E, ó Pai, para que possamos, Senhor, abraçar, estimar todo o cabaz que Tu nos deste, ó Deus, de bênçãos, de sermos chamados Teus filhos, de sermos luzes neste mundo, de sermos usados por Ti para preparar a volta de Jesus a esta terra. As bênçãos do Espírito de profecia, as bênçãos das doutrinas da Igreja, as bênçãos de sermos chamados filhos e filhas de Deus, de fazermos parte da família de Deus da Igreja. Ó bom Deus, que nenhum de nós aqui venha a ser um Esaú, mas que todos nós, Senhor, possamos realmente estimar com todo o nosso coração todo esse cabaz que Tu nos deste, esse chamado que Tu nos deste e que Tu nos relembras esta noite, que somos filhos Teus, comprados pelo sangue do Cordeiro e chamados para fazer parte da geração eleita do sacerdócio real do povo santo, para declarar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó bom Deus, que ao irmos recolhermos deste lugar, Senhor, Tu possas falar de uma forma muito especial connosco, Senhor, e que possamos estar receptivos à Tua voz durante todo este congresso, em nome de Jesus. Amém. Preciso
E vamos terminar o programa desta noite cantando o hino Ser Igual a Cristo, o nosso hino tema. Ser
Podemos sentar? Acredito que fomos bastante abençoados com a mensagem do Leandro e também com os momentos musicais que tivemos. Muito obrigada a todos aqueles que têm estado a colaborar connosco. Agora vamos ter um momento dedicado aos pequenos grupos. Vocês, todos aqueles que já fizeram o check-in, se não fizeram, peço depois que passem lá ao fundo, mas no vosso identificador tem aqui uma parte que diz pequeno grupo e tem um número, ok? Esse é o número que corresponde ao vosso pequeno grupo. E a Elizabeth agora vai ter alguns números e eu peço que cada um se possa dirigir ao lugar que tem o vosso número. E depois teremos alguns anúncios no fim, mas para já encontrem então o vosso número, o vosso pequeno grupo e vamos passar os momentos seguintes nos nossos grupos. Obrigada.